Pessoal, Sim. então tá. Continuando, então. Então, hoje a gente vai ver as características das tribos, tá? Das tribos indígenas do Brasil. A gente vai dar continuidade à nossa aula dos povos que habitavam o Brasil, né? Então, a gente viu lá, desde a colonização, o território brasileiro até hoje, e hoje, geograficamente, então, a gente vai ver como está distribuída a população indígena e como que é formado nos dias atuais e no tempo lá da colonização, lá atrás, tá? Então, a gente vai começar vendo aqui as características desses índios, quais as principais tribos, como que eles são formados, tá? Então, vamos lá. Pessoal, a característica, a pré-história do Brasil e antepassado dos índios, tá? Então, a gente vai começar lá nos antepassados, lá na pré-história, a gente vai evoluindo até chegar às características de hoje em dia dos índios, tá? Então, na arqueologia do Brasil, teve início em 1834 com o dinamarquês Peter Land, tá? Que escavou as grutas da Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, onde foram encontrados ossos humanos misturados com restos de animais, tá? E com a datação de 20 mil anos. Então, essa história indígena do Brasil começa já com 20 mil anos atrás, tá? Que tem umas fotos dos fósseis que foi achado da preguiça gigante, tá? Tem até um álbum. E esse aqui é o explorador que estudou, tá? Então, aqui a gente pode ver no mapa, aqui, ó, ela tem as características que o mapa do Brasil, né, do território brasileiro, como a gente viu a formação do território nas aulas anteriores, né? E aqui, então, tem na legenda tem algumas características indígenas, tá? Onde eles acharam figuras gravadas, pinturas, tá? Então, todos esses pontinhos aqui teve alguma característica indígena encontrada no território brasileiro, tá? Então, vamos lá. Descobertas importantes sobre a história do Brasil. Então, são essas características pinturas que o povo indígena faziam, né? As descobertas de desenhos rupestres de 10 mil anos atrás. Então, vocês podem ver como a população brasileira não começou lá quando o Brasil foi colonizado, né? Já existia muito tempo atrás. Eles também descoberto ossos de bichos gigantes, né? Como a preguiça gigante. E aqui começa a organização dos homens pré-históricos do Brasil, ou seja, dos índios pré-históricos, né? Os caçadores-coletores. Eles eram nômades, ou seja, viviam de lugar para lugar, né? Não tinham uma estadia fixa. Surgem mais de 1000 anos atrás e dependiam da caça e coleta de alimentos disponíveis em cada lugar. Então, aqui tem uma amostra das armas que eles usavam para caça, né? Das pontas de flecha, e eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa, né? Eles iam de lugar para lugar. Ó, os sambaquis. Sambaquis eram um povo nativo da época, vamos ver. Eram os povos que viveram no Brasil entre 6.000 a 1.500 anos atrás. Viveram no litoral do país, juntavam conchas até fazer um monte, onde faziam suas moradias e enterravam seus mortos. Então, pessoal, tem a datação dos sambaquis, né, de 6.000 a 1.500 anos atrás, e era um dos primeiros povos que moravam no litoral brasileiro. Ó, agora tem os ceramistas, tá? Os ceramistas eles surgiram mais para o interior do Brasil, há cerca de 3.500 anos atrás. Esses povos praticavam agricultura e eram excelentes artesãos, por isso receberam esse nome, né? Então tem os ceramistas, um povo que vivia mais no interior do Brasil, tá? E eles eram excelentes artesãos, ou seja, eles produziam os artefatos, né? Então eles receberam esse nome. Aqui tem umas amostras do que eles produziam, né? Vamos lá. Primeiros habitantes da América, os índios. Índios ameríndios ou nativos americanos são o nome dados aos habitantes da América antes da chegada dos europeus, tá? E seus descendentes atuais. Então, além de índios, né, eles tinham o nome de ameríndios ou nativos, tá? E aqui a gente tem o mapa e a distribuição geograficamente de onde ficavam essas tribos, né? A gente pode perceber que aqui no amarelo era o G, né? O nome da tribo indígena que habitava. Aqui nesse amarelo queimado era o Tupi-Guarani, né? No verde eram outros grupos, no rosa era o Pano,
No marrom era arauque, tá? Nesse mais rosinha aqui, pequenininha, tucané, e no azul aqui o charrua. Então, são todas as características dos povos indígenas, né, do Brasil na época do descobrimento, e geograficamente aqui já distribuído onde cada tribo pertencia, cada local. Então, aqui o nosso estado, aqui em Santa Catarina, né, era os G e os Tupi-Guarani, né, que predominavam nessa região. Hoje no Brasil, então, a gente vai evoluindo o tempo, né? Hoje no Brasil vivem cerca de 460 mil índios, distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Então, hoje a população brasileira ela é formada só por 0,25% da população é indígena, né? E aqui a gente tem o mapa agora da localização dessa população atualizado, né? Então, a gente pode ver que é bem menor, né, esse mapa, bem menos pontos com população indígena, né, e aqui tem as características, o verde são declarados indígenas, o roxo é que são confirmados mesmo que são indígenas, né, daí o azul são homologados indígenas, e o amarelo são regularizados como indígenas, né, então a gente pode ver que diminuiu um monte, e agora a porcentagem indígena está mais na região norte do Brasil, e na região centro-oeste, né. Como a gente tinha visto nas aulas passadas, a formação do território brasileiro, a gente lembra, né, que é o norte e o centro-oeste aqui. Okay? No sul tem pouco, e no sudeste também não tem muitos, e no nordeste quase nada. Okay? Agora a gente vai ver algumas dessas tribos, tá? Que formam os indígenas brasileiros. A Arará, tá? Dela vai ter uma ilustração, ou seja, vocês vão olhando aí, vai ter uma foto mostrando como que é o pessoal dessa determinada tribo. Os caiapos, tá? Os caiapos já são mais modernos, né? Usando óculos. Arauate, as características da tribo. Axaninca, Aticum, ó, essa já é mais diferente, né? Já usam roupas. O Bororô também usam penas mais maiores, né? Os homens usam uma saia de feno. Os Tupinambás, tá? Aqui é uma foto de uma aldeia de Tupinambás. O Chavante. O Tupiniquins, que tem uma foto dos índios Tupiniquins. Cada tribo tem as suas características. Então, como a gente viu ali nas fotos, né? Toda tribo ela é formada por umas características e alguns pontos comuns, tá? Só utiliza a natureza e o que precisa para sobreviver. Então, os pontos comuns. O que toda tribo faz? Então, eles utilizam só da natureza para poder sobreviver. A terra é a propriedade de todos do grupo. Então, aquele terreno ali pertence a todo mundo, não tem um único dono, né? E vivem em aldeias. Aqui tem uma foto de uma aldeia, demonstrando como é que a tribo vive. Vivem nus, mas usam enfeites, pinturas e adornos, tá? Então, aqui tem um exemplo de dois indiozinhos, né? Como que são as características deles. Eles têm o costume de pintar o corpo, usam bastante enfeites, né? Todos retirados da natureza. As crianças indígenas aprendem com os mais velhos. Então, a aprendizagem na aldeia indígena é sempre o mais velho da tribo que orienta os mais novos. Rituais e festas em grupos, então eles fazem rituais e festas, né, geralmente em grupos, ou geralmente com a tribo toda. Eles são ricos em material artesanal, ou seja, eles produzem tudo com as suas próprias mãos, né, artesanalmente. Aqui tem alguns exemplos dos enfeites e utensílios que eles produzem. Tem um líder chamado chefe da tribo, conhecido como cacique, tá? Então, o líder da tribo, ele é conhecido como cacique. Aqui tem a foto de um cacique.
O pajé também, que é o detentor de muitos conhecimentos da história da tribo, ele é o indígena mais experiente e ele é o responsável por passar adiante a cultura, a história e a tradição da tribo. O pajé também possui a função de líder espiritual da tribo. Então tem o cacique, né, que é o chefe da tribo, e o pajé, que é o que tem o maior conhecimento, né? E ele é responsável por várias funções, até religiosas. A contribuição para a cultura brasileira. O que os índios contribuíram para a nossa cultura? As receitas culinárias e medicinais, tá? Então, tem muitas receitas que a gente faz, como a mandioca vem da cultura dos índios. Então, a farinha de mandioca que a gente utiliza hoje em dia, a gente retirou da cultura deles. Várias lendas e superstições, que a gente vê até hoje, né? São lendas indígenas, de deuses, de vários fornos. Instrumentos e utilidades, como a rede. Então, a rede é característica indígena. Arapuca para pegar bicho. Então, as arapucas foram veio dos índios. A linha de anzol também é característica índia. O arpão, o arco e a flecha. Então, tudo isso é cultura indígena que a gente utiliza até hoje. Ó, os alimentos. Aqui vai dar o exemplo, então, dos alimentos. A mandioca, o inhame, a batata doce, o amendoim, moqueca, canjica e pamonha. Tá? Então, essas são comidas que a gente utiliza até hoje e são características indígenas. O uso da cabaça cortada no meio e usada como utensílio. Várias palavras do nosso vocabulário são contribuições do índio. Então, tem várias palavras que a gente utiliza até hoje que eram utilizadas pelo índio. Vamos ver uns exemplos aqui. O abacaxi, arapuca, arara, o capim, o catapora, o cipó, a cuia, cambuca, o cupim e o jabuti. Então, são tudo palavras indígenas que a gente trouxe para o nosso vocabulário. A Constituição Brasileira de 1988 foi a primeira a trazer um capítulo sobre os indígenas e reconheceu oficialmente os índios como povos culturalmente diferenciados e que essa diversidade deveria ser respeitada, sem exigir que eles adequassem aos hábitos dos homens brancos. Então, a Instituição Brasileira ela criou uma lei lá em 1988 que a cultura do índio tem que ser respeitada como ela é, e não ela se adaptar à nossa cultura dos brancos, né? Então, ela pode executar e ser da forma que ela realmente é. E aqui, a história do Brasil continua. Aguarde. Então, a gente vai continuar. Na próxima aula, a gente vai continuar, né? A gente vai ver daí os africanos, como a população africana se desenvolveu no Brasil. Pessoal, então, essa primeira parte da aula de hoje, tá? Era isso, era para a gente conhecer mais um pouco sobre o povo indígena. Nas aulas passadas a gente viu o território brasileiro, a gente viu a formação, a gente viu a colonização, quando os portugueses chegaram, foi dividindo os estados, né, que se chamavam lá as capitanias hereditárias. E agora a gente vai entrar, a gente viu a população, como é que ela é distribuída no Brasil, e agora a gente entrou de fato na miscigenação, né, na parte populacional, a gente vai separar uma por uma. Então, hoje, como a gente está vendo os indígenas, agora a gente vai ver uma animação lá que vai representar melhor a parte indígena e para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Então, a gente vai ver uma animação hoje dos indígenas e na próxima aula a gente vai continuar com a nossa exploração. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si.
Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica,
Inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Pessoal, então, agora a gente viu mais características da população indígena, a animação, vou ler legal, né? Explicou bem certinho como é que funcionou desde a colonização até hoje, como é que vive a população indígena brasileira. E nós vamos para nossas atividades essa semana, tá? O que a gente vai fazer essa semana? Essa semana, a atividade, vocês vão criar um desenho com uma historinha, tá? Referente à população indígena, tá? Então, vocês vão fazer lá um desenho com uma história, tipo se fosse um gibizinho, assim, tá? Pode ter os quadrinhos ou pode ser um desenho só com uma historinha em cima, tá? Vocês vão escolher lá os utensílios que os índios usavam, vão escolher as alimentações típicas dos índios, vão escolher as roupas que eles usam, como é que é a tribo, tudo que vocês viram nessa animação, tudo que vocês viram que o professor explicou, vocês vão relatar num desenho e daí vão escrever uma historinha, tá? Como que essa população indígena vive, ou vocês vão colocar como que ela viveu, como que foi o conflito com os colonizadores, o que aconteceu, tudo que a gente viu na aula de hoje, então vocês podem fazer uma historinha lá e relatar com um desenho também, tá? Então, nossa atividade para essa semana seria isso. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Pessoal, então era isso, então.